Vamos ler juntos aqui essa coluna. Opa! Mais uma entrevista daquele que fala mais do que o homem da cobra. O autonomista, o independista, olímpico, imperial, insensado e fortão das galáxias, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O dia começou com dólar 5,49, fechou em 5,58. Mas é claro que não se vai atribuir a indelicadeza àquele que fez mais algumas projeções pessimistas sobre a economia. E não no curto prazo, é bom deixar claro. Ele até admite que as coisas estão indo bem ou não tão mal. Ele faz advertências de longo prazo perfeitamente. Para o jornalismo econômico, que se pratica em regra em Banânia, está excelente. Antecipam-se efeitos das ditas nuvens carregadas no horizonte. O impacto no dólar é imediato e já é possível projetar a pressão sobre os preços. E pronto, não falta a entrevista deste demiurgo dos mercados, nem mesmo o apito de cachorro, entre aspas. Com um claro movimento especulativo contra a moeda, a razão principal de uma entrevista do presidente do BC deveria ser baixar a tensão. O cara faz justamente o contrário e ainda aproveita a oportunidade para fazer um proselitismo pessoal. Obviamente não se vai perguntar se o BC deveria usar as reservas fabulosas que temos para dar um sustinho na tigrada, intimidando os mais afoitos. Sei, quando se é autônomo, não se compra briga com os amigos. Dissonância entre os fatos e o que esperam. Veja o que diz o presidente do universo. Na política fiscal, a gente tem uma coisa hoje parecida com política monetária. Você tem os resultados de curto prazo que não saindo tão ruins, não muito fora do esperado, mas a expectativa piorou. Estudo Arte, obrigado, querido. Obrigado pelo superchat, meu caro. Mandou um pilão aqui para nós. Se todo mundo fizesse como você, meu querido, a gente estaria numa situação mais tranquila. Muito obrigado, Estudo Arte. Agora faltam 99 pilas, gente. Quem nos ajuda aí nessa missão? Vamos lá para a gente poder seguindo fazendo bem o nosso trabalho, gente. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando para a gente fazer bem o nosso trabalho. Estamos nos aproximando aí da primeira 1 hora. Não posso ficar 2 horas, tá, gente? Quem puder nos ajudar o quanto antes, a gente fecha a nossa meta. E vamos lá para a gente fazer bem o nosso trabalho. Você tem os resultados de curto prazo, não saindo tão ruins, não muito fora do esperado, a expectativa piorou. Foi o que a gente tentou endereçar, inclusive no relatório da inflação. A gente tem uma dissonância entre o que está acontecendo no curto prazo e o que está de fato acontecendo, e as pessoas esperam que vai acontecer no futuro. Isso, obviamente, gera um efeito no prêmio de risco, contamina algumas variáveis. Em algum momento, essas variáveis podem ter um impacto mais definitivo na nossa posição de reação. A gente entende que é importante esclarecer e endereçar esses ruídos para o Banco Central comentar cada coisa do governo. Se essa medida é boa ou ruim, não cabe. Para a gente, o importante é que os preços do mercado que influenciam a nossa função de reação estão dizendo. O que a gente tem de leitura do mercado é que, apesar dos números de curto prazo não estarem muito fora do esperado, a gente teve uma percepção de piora fiscal na frente. A gente consegue ver isso, por exemplo, no questionário pré-Copom e não nas pesquisas. Um número de quase 80% das pessoas acham que o fiscal piorou. A gente incorpora isso, leva isso em consideração, mas o importante é cuidar do nosso lado, é cuidar da nossa cozinha. Parte do nosso trabalho é tentar olhar para frente, quais são os riscos daqui para frente e tentar comunicar as coisas da forma mais técnica possível. Comento, não é possível que essa resposta não venha a ser objeto de investigação acadêmica nos cursos de economia. Em síntese, há uma dissonância entre o que de fato está acontecendo e o que as pessoas, os mercados, acham que vai acontecer. Para a gente, o importante é que os preços no mercado que influenciam a nossa função de reação estão dizendo. Pergunta meramente retórica, havendo tal dissonância, se a autoridade monetária quer falar, ela deve fazê-lo para diminuir as expectativas negativas, que são, então, especulativas nesse caso, e nem me refiro a especuladores vulgares, ou ao contrário, deve dizer, ok, então vamos amarrar o cachorro com linguiça para mantê-lo sob controle? Alguém aí é capaz de lembrar uma única entrevista de Campos Neto,
ou uma única intervenção da patota dos mercados que tenha contribuído para baixar o dólar e elevar a bolsa? Citem uma, pelo menos. Grupinhos. E as reuniões de membros do BC com grupinhos no mercado financeiro? As reuniões com grupos fechados de 10 a 15 pessoas passam a ser transmitidas. As reuniões com economistas, a gente está pensando em como melhorar. Os países avançados têm mais características de não fazer nenhum tipo de reunião fechada com uma ou duas pessoas. Em países emergentes, é mais comum fazer esse tipo de reunião. O país emergente tem aquela característica de vender a sua história para atrair o investimento. A gente não sabe exatamente o que ele entende por mais avançado, fica subentendido que os atrasados, chamado de benevolência, e os emergentes precisariam fazer alguma propaganda de si mesmos. Indago, as intervenções que vêm a público têm servido para alimentar expectativas positivas ou negativas, muito especialmente as feitas pelo próprio Deus das esferas? Na resposta abaixo temos a teorização metafórica do moto contínuo dos juros altos, com base naquelas tais expectativas, entre aspas, que, como cantou Tom Jobim em Dindi, são as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Leiam. No sistema de metas, tem que olhar para frente. Por quê? Ao contrário, às vezes da política fiscal, que tem um impacto mais de curto prazo, a política monetária leva de 12 a 18 meses para fazer efeito. Então é preciso tomar uma ação hoje, olhando para o que está sendo feito na frente. Se eu tomar uma decisão hoje baseada na inflação corrente, é muito parecido como dirigir um carro olhando para o retrovisor. Eu não vou enxergar o que está na frente e o carro vai bater. Eu entendo, às vezes, para algumas pessoas, não é tão fácil entender qual é o papel da expectativa de formação do preço. O sistema de metas tem um pilar fundamental, que é a transmissão via canal de expectativas. É importante que a gente leve isso em consideração. Vamos ver. Esperado por quem? Quais são as expectativas, entre aspas? Quem forma essas expectativas? Fala, Lê Azevedo. Likes, likes, likes. E superchats e pix, gente. Vamos ajudar. É muito importante aqui para o nosso canal, meus queridos e queridas. Vamos fazer contribuições aqui para todo mundo ficar numa boa, meus caros. Estamos com uma audiência excelente no nosso canal, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para a gente poder nos ajudar e fazer bem o nosso trabalho. Deixa eu agradecer a Cláudia Filler, que mandou um chat no nosso... Valeu demais nos nossos outros vídeos. Então é muito importante para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Muita gente gostando também do nosso papo com o ex-deputado Alexandre Frota, mas para a gente continuar fazendo esses papos super bacanas, a gente precisa da ajuda de vocês. Quem forma as expectativas? Pergunta Reinaldo Azevedo, entre aspas. Indago, papel do Banco Central, inclusive em entrevistas como esta concedida por Campos Neto, é permitir que o rabo abane o cachorro ou ao contrário? Deve-se fazer um esforço para que o cachorro retome a autonomia do próprio rabo. Não custa lembrar, a propósito, a meta de inflação compreende um intervalor entre 1,5% e 4,5%, e o centro é 3%. Se uma expectativa de inflação é de 3,4% em 2025 ou 2026 é tida como por desancorada, então não se tem um regime de metas, mas sim uma camisa de força para a economia. Respondam-me. Quando se mantém a política monetária contracionista, para ficar no jargão da turma, para não falar austericida, né? E o presidente do BC atribui ao que está sendo esperado pela frente, ele ajuda ou ele atrapalha o país? Ele concorre para que o dólar se valorizar ou se desvalorizar? Ele atua para baixar ou para elevar a inflação? Críticas de Lula e a proximidade com a oposição. E sobre as críticas de Lula, o que Campos Neto tem a dizer? Obviamente, quando você tem uma pessoa da importância do presidente questionando aspectos técnicos da decisão do Banco Central, gera um prêmio de risco na frente. O prêmio de risco sempre faz com que você tenha que olhar o desenvolvimento dessas variáveis e como isso impacta a nossa política. Então, de certa forma, você tem um questionamento em relação ao trabalho técnico do Banco Central. Sim, isso impacta na transmissão da política monetária e não cabe ao presidente do Banco Central ficar
respondendo ou questionando o que foi dito pelo presidente da República. O que a gente tem que fazer é comunicar. Olha, se for ter um questionamento em relação a isso ou isso, vai gerar mais prêmio de risco. Gerando mais prêmio de risco, vai ter uma incerteza maior. Essa incerteza maior acaba fazendo com que o nosso trabalho fique mais difícil. O cara tá ameaçando, né? A impressão que dá é que eu tenho essa, né? Quando você lê o que ele fala. Corolário. O presidente do BC pode falar mais do que o homem da cobra, inclusive fazer previsões pessimistas. Mas o presidente da República tem que ficar em um silêncio obsequioso. Releiam. O Fortão das Galáxias está dizendo que o chefe do executivo não pode mexer uma palha contra ele, atrapalha o seu trabalho, e é claro que a turma dos mercados vibra e especula ainda mais, na incerteza inclusive de que ele vai deixar o dólar correr solto, embora pudesse pôr um freio na farra. Mas o nosso brother, obviamente, não fará isso. Mas ele andou ou não andou dando, digamos, dicas a Tarcísio. Com aparente candidez, ele dá essa resposta. O que eu disse, sempre digo para o Tarcísio, é que no cenário econômico, o que eu tenho dito, não só o Tarcísio, mas em todas as minhas apresentações, é que eu vejo um cenário em que temos juros muito altos sobre uma dívida muito alta globalmente e que a gente vai passar por momentos daqui para frente onde essa liquidez vai começar a enxugar, essa liquidez está sendo enxugada e vai começar a ter efeitos nos emergentes. O que lhes parece essa antevisão de ninguém menos do que o chefe autônomo da dita autoridade monetária? Ele queria levar tranquilidade aos mercados, ou o que diz parece compatível a uma elevação de quase 1,5% da moeda americana nessa sexta. Campos Neto admitiu, como não, intimidade com a oposição e com a direita, embora em tese estivesse negando essa proximidade. Leiam esse trecho da resposta, que seria divertido se não fosse uma coisa perigosa. A próxima pessoa que sentar na minha cadeira provavelmente vai a eventos do governo. O que tem que ser cobrado dele não é se ele vai estar em um evento de governo, é se ele vai estar numa festa na casa de uma pessoa que seja muito de esquerda. O que deve ser cobrado é qual decisão ele tomou. Eu espero que isso aplique no meu trabalho, o que se aplique também ao meu sucessor. Sandra, muito obrigado pela consciência, para colaborar e aquecer aqui o nosso chat. Mas a gente precisa de mais contribuições de vocês, tá, gente? Então, por favor, faltam ainda 94 pilas. Ajudem, compareçam, paguem um café da manhã para esse jornalista que está conversando com vocês aqui, porque eu não posso ficar muito tempo aqui na live e a gente tem que trazer aí notícias para todos vocês. Eu espero que isso se aplique no meu trabalho e se aplique também ao meu sucessor. Não se enganem, o rapaz é treinado nas artes da guerra, ele está dizendo, sim, eu fui a eventos da oposição, o meu sucessor vai nos eventos do governo. Vai nos eventos do governo. Sim, eu vou a eventos de direita, o meu sucessor deve ir nos da esquerda. Cobrem de mim as decisões que tomei e cobre dele aqueles tomar. Campos Neto, estou convencido, é mais treinado do que imaginávamos. É um mestre, né? É uma coisa muito louca esse cabra aí. A despeito do seu ar e tom meio entediados, como quem está a refletir sobre coisas mais profundas do que nós humanos conseguimos alcançar, tem uma inteligência que parece burilada por um serviço de inteligência militar. Ele sabe atuar da coleta e disseminação de dados ou os não dados. Diante de eventual suspeita de proximidade indevida com a oposição e com os conservadores, só lhe caberia como presidente do BC negá-la. Em vez disso, ele confirma a suspeita e estabelece uma simetria com seu sucessor, só que, nesse caso, a intimidade se daria à esquerda. Num raciocínio cínico, ele diz que são, pois, autônomos. Xanda também fez uma contribuição aqui, gente. Companheiros, pinguem para manter o trabalho do canal, gente. Cadê os superchats, turma? Vamos lá, gente. Vamos contribuir. Só o Estúdio Artizen, gente. Só o Estúdio Artizen, gente. Vamos contribuir, minha turma. Vamos contribuir, meus bacanos. Vambora. Conclusão, parece embate uma ova. Aqueles a quem fala e o que lhes dão suporte não vem problema nenhum num presidente do BC reacionário, mas temem um que fosse progressista. Semelha estar usando apenas uma relação espelhada para sustentar
A autonomia do BC, pouco importa o presidente. Errado. A fala é o chamado apito de cachorro, entre aspas. E a cachorrada entendeu. O dólar chegou perto de 5,59, com valorização do dia em 1,46%. Tudo atribuído a tal volatilidade de fim de mês, ao risco fiscal, que deve ter crescido muito de ontem para hoje. E até, pasmem, a uma nova entrevista de Lula, dessa vez à rádio FM O Tempo. Assim, como não se corrigir a informação falsa de que a entrevista de Lula fez disparar o dólar na quarta, não se indagará o que tem a ver com a moeda americana, o pessimismo industrializado do presidente do BC e o apito de cachorro, que soa quase todo dia. Pós-conclusão e o canto do galo. Encerro insistindo num aspecto importante, num aspecto sobre a quarta-feira. É um raciocínio enganoso verificar quanto o dólar subiu durante a entrevista do Lula ao UOL. Concorrência de eventos não é sinônimo de correlação. Menos ainda de relação de causa e efeito. Quando o colunista Leonardo Sakamoto fez uma pergunta sobre o corte de gastos e no momento que o presidente abordou o binômio, despesa-receita, a moeda estava, naquele exato momento, cotada a 5,50. Fechou a 5,52, depois de oscilar ao longo do dia, menos e mais 0,01%. Se é para estabelecer uma relação de causa e efeito, que se tem a precisão absoluta. Essa história do dólar se valorizou durante a entrevista ou depois é um erro lógico conhecido, ou até uma expressão latina para ele. Post hoc ergo propter hoc. Ou seja, depois disso, logo por causa disso. Depois que o galo canta, o dia amanhece, acontece sempre, mas amanhecerá sempre, ainda que se matem todos os galos.